Olá, meus caros amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma produção e transmissão do Rota Norte Podcast, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz do interesse regional. Muito obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você que tem acompanhado o nosso programa, seja no YouTube ou nas redes sociais. Siga-nos no Instagram também, @Rota Norte Podcast. E você pode conversar conosco por lá também. Legal? O Rota Norte Podcast é produzido nos estúdios na cidade de Coxim, norte do Mato Grosso do Sul, e transmitido para todo o Brasil e o mundo, mas especialmente para as nossas queridas cidades vizinhas. E um abraço para Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Costa Rica, Bandeirantes, Jaraguari, Chapadão do Sul e outras cidades que porventura estejam nos acompanhando. Um grande abraço mesmo. Eu gostaria de uma vez mais convidar você para se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve, você ativa o sininho para receber aí as notificações, você fica sempre por dentro daquilo que está acontecendo. Não deixe também de assistir os outros programas. Nós já estamos aí com mais ou menos 80 programas produzidos através do Rota Norte, programas originais, que vale a pena você assistir e valorizar o que há de melhor no norte do Mato Grosso do Sul. Legal? O Rota Norte Podcast hoje tem a grata satisfação de convidar alguém que é especialista em rádio, uma voz suave, agradável, um locutor que já participou de vários programas em todos os horários na rádio que você imaginar. Alguém que pode nos ajudar, inclusive aqui, a melhorar o nosso programa. Eu estou falando com ele, Marquinhos Vaz. Boa noite, Marquinhos, tudo bem? Boa noite, Douglas. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelas palavras, pelos elogios. Fico feliz, tá? De verdade mesmo. Para quem não sabe, o Douglas foi meu professor de escola de líder. Eu vou sempre falar isso, Olha aí. porque a gente teve gratidão aí pelo aprendizado, enfim, pelo seu ensinamento. E a satisfação, a alegria é minha de estar aqui participando com vocês. Que legal. Marquinhos, só dando pedindo aqui uma orientação técnica. Cara, você que tem aí tantos anos de rádio, o que você tá achando aí como que a gente está conduzindo o nosso programa? Cara, tá bacana? Dá umas dicas aí pra gente melhorar. Ô Douglas, eu não assisti todos, mas os que eu tenho assistido tá de parabéns. Eu estou fazendo ao contrário, pegando alguns famosos bizus com vocês aqui. Imagina. Então tá legal, dá pra continuar aí. Tá show, tá show. Tô aprendendo, essa é a realidade. Legal, pessoal. Nós convidamos o Marquinhos para estar aqui hoje, porque é um cara que tem aí muita experiência, é uma voz conhecida. E se você já ouviu essa voz, mas não conhece esse rosto, esse aqui é o Marquinhos Vaz. Já trabalhou aí nas rádios de Coxim e desde Pantaneira, né, rádio comunitária, até a Vale 102, que era a antiga Rádio Vale do Taquari, não é? Marquinhos, conta pra nós aí, cara, como que você começou essa sua carreira de locutora e como é que é essa experiência? Como é que é ser radialista, cara? Eu sempre tive vontade. A minha mãe trabalhou há muito tempo na rádio, né? Ela trabalhava humildemente ali na limpeza e eu ficava por ali nos bastidores do rádio. E aí, o Samuel, que hoje é meu cunhado, naquela época trabalhava na rádio, com essa aproximação, convivência, ele viu meu interesse e me perguntou naquela época se eu queria aprender, né? E o Samuel foi meu professor, meu idealizador, cara fantástico, e a cada dia mais você fica apaixonado. Rádio é apaixonante, Hum, é algo assim que você. Eu gosto demais de ser. A minha profissão é a profissão que eu gostaria mesmo, desde o uhum. início. Então, a realidade é essa. Então, eu comecei muito novo, eu já estou fazendo aí praticamente. Eu já passei de 25 anos de rádio. 25? Trabalhei na Vale, na rádio, antiga Rádio Vale do Taquari, hoje Vale 102, na Pantaneira, na Band, na Rádio Cidade, de fora, em Santa Catarina, enfim, a gente já tem uma certa experiência. Rapaz, e mais de 25 anos, Mais de cara? 25 anos. Essa daí. Não me E pergunte a minha idade, tá? Porque 26. E assim, dentro desse universo de rádio, cara, assim, como que foi o começo, cara? Os primeiros programas, você fez sozinho? Você fez com participação? Como é que foi, assim, o começo? Havia um nervosismo, uma preocupação? Conta pra nós essa eu experiência aí. comecei fazendo gravações de publicidade de rua,
né? As primeiras experiências foram gravadas. Voz de criança na época, né? Ah, Porque eu era muito novo e, enfim, o Samuel insistiu. Depois nós começamos no rádio. A rádio na época era pirata, a famosa piratona. A rádio ainda não era legalizada, né? aham, Documentada. E o primeiro programa que eu fiz foi das 10 à meia-noite, 22 a 0 hora. Programa romântico, acho que todo mundo começa ah, nesse horário. aham. E aí a gente foi ampliando, né? Trabalhando. Eu trabalhei das 10 à meia-noite, depois já em seguida já tinha que abrir a rádio 5 horas da manhã, até 7, 8 horas da manhã, Uhum. continuava na rádio trabalhando com edição, voltava pro estúdio do Samuel, e aí, aí não parei mais também. E aí, dentro desse universo, assim, você trabalha hoje, qual que é o foco do seu programa aí? Douglas, o meu É programa meio-dia, né, o seu programa ali, né? é das 13 às 15 horas. Hum, E a proposta do programa, ela teve uma proposta inicial, nós estamos com essa proposta atual e temos uma proposta futura, de projeto. Começamos inicialmente o Cidade Antenada. Eu trouxe o nome, que foi o programa que teve a maior audiência em Coxim, não menosprezando os demais, pelo amor de uhum. Deus, mas em números Popularidade, de né? popularidade, de audiência, de Uhum. publicidades, Hum, né? Eu me lembro que nós tínhamos, durante o nosso programa, mais do que a rádio inteira com olha, todos. Nós o pessoal batemos queria anunciar com você ali. exatamente, e era um programa que era Marquinhos, Franciel, vocês vão lembrar agora, Uhum, Edilson, Tunico, que era o Dr. Pet e o Dr. Pedraza. Eu apresentava, um comentava, os outros com suas especialidades. Um uhum, dentista, um advogado e o uhum, outro é, veterinário. uhum. Então a gente. E levava outros convidados também, mas um programa que estourou, nós tínhamos uma audiência absurda. Mas isso que ano que foi isso daí que essa experiência? 2009 a 2012, salvo engano. Mais ou Hum, menos por aí. Eu não sou muito uhum, bom de memória, mas foram anos assim de audiências absurdas. aham, E aí eu trouxe o mesmo nome, o nome era meu, o nome é meu, Cidade uhum, Antenada, e com a proposta de um formato mais voltado para uma espécie de um podcast. Quando eu voltei, eu falei pro Tony, eu falei, Tony, nós precisamos ver esse lado. O Tony já tinha essa pretensão de investir uhum, mais para o lado, não só do rádio, mas para ser transmitido em vídeo também. Falei para ele das novidades lá de Santa Catarina, aquela região toda, e ele pegou e falou, não, vamos dar uma investida, e de fato investiu. Então, uma estrutura bem bacana hoje. E, e eu falei, vamos fazer um programa perfil podcast. Dinâmico, com humor. Aí chamei o Shape de Rua, que uhum. inclusive participou com vocês. Impossível você ficar do lado daquele cara sem rir, É. né? O Tony, que apesar de ser o dono das 3 rádios, ele não falava no microfone, né? Nós conversamos com ele, mostramos para ele, era interessante ele participar desse projeto. E hoje ele faz o programa praticamente sozinho lá, é bem Uhum. bacana isso. E nós tivemos esse formato. Hoje nós estamos com o formato atual, até porque eu me afastei do rádio. O Shape está dando aula, ele participa não todos os dias do programa. Uhum. E aí a gente está dependendo de algumas questões agora nos próximos dias para apresentar de volta uma nova proposta pro Cidade Antenada, que com Uhum. certeza vai ser mais ou menos nessa batida de uma espécie de um pânico, só para você Uhum. entender que é um programa que hoje é um programa de rádio que mais ouvido do Brasil. Não, não tem quem não escuta, né? O É. pânico, né? Cola ali. Mas dentro desse projeto do Cidade Antenada, eu acho que lá por volta de 2010, 2011, você teve uma experiência também já inovando com relação a filmagens, já explorar a internet estava começando, né? Eu me lembro de alguns vídeos com você, por exemplo, com o Mauro. E uma peruca e tal, e assim, aquela coisa, inovação, e fazendo graça, piadas, A né? memória do Douglas é absurda, né? Eu, É. eu tenho inveja da sua Não, é memória. que. Quem que não lembra disso Nem daí, eu né? não lembrava. Você foi Ah, lembrar dessas eu coisas. me lembro. Ué. Eu, Mas aí, ô Douglas, eu tô dando ênfase aqui na sua questão de inovação no rádio. Quer dizer, lá em 2010, ninguém pensava nisso. E não. você já estava aparecendo, Essa mostrando a cara, época, essa né? época, ora, veja bem, era a época do Orkut. É É. verdade. Então, assim, e o Orkut naquela época não linkava vídeo. O vídeo se postava no YouTube Aham. e era aquilo lá. Você tinha que ir lá no YouTube pra. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Uhum. Instagram. Era o Orkut. Você só colocava no Orkut, gente, vai lá no YouTube. Não tinha como colocar Aham. um link. A pessoa tinha que digitar www.youtube/cidade antenada tal para postar. E eu fazia a cobertura dos eventos. Uhum. Então, de Coxim, Rio Verde, Sonora, Pedro Gomes, a gente cobria tudo. E naquela época tinha muita visualização. Imagina, esse dia eu estava conversando com o pessoal. É que eu parei essa proposta que a minha esposa não deixa. Eu sou um cara obediente. Mas essa Ah, época aí, é, é,
se tivesse num momento como esse, que era facinho, eu mandava um vídeo pra você, Uhum. os famosos cortes que estão rolando tudo aí, eu acho que a gente ia explodir Aquele porque foi muito formato lá, tempo né? atrás. Cara, É, foi, tem assim, 15 anos, cara. Tem 15. exatamente, a gente Que tava, não, é. Eu, é, eu, eu converso com os meus alunos e eles têm ali. Os mais velhos têm 15, 16 anos, né? Eu olho pra eles assim e falo, cara, vocês não têm noção o que que é o mundo sem internet. O mundo sem absurdo. internet é outra coisa. E, assim, eles andam com o celular na mão. A gente tinha que ligar o computador quando quisesse internet de 500K, É, né? Cara, tava voando naquela internet. exatamente. Hoje a nossa internet aqui é o quê? 300? 700? 800 mega, cara. Que olha, o Não, e para programa toca agora ao você vivo aqui imagina, sem hoje a problema. estrutura que vocês têm para editar vídeo. Agora imagina na Pois é. época, tá? VHS. Não, eu VHS. já tava pegando essa, Tava digital, tava no. tava entrando nessa era digital. Aham. Exatamente. Eu tinha três câmeras. Duas Hum. já era um disquete, que eu não vou lembrar o nome na época, mas ela era profissional, era mesmo que a TV Campo Grande usava, que eu Uhum. trabalhava com eles também na época, né? É tipo mini DV, tem essa Ela tinha tradução. um. É isso mesmo, É. acho que é alguma coisa Aham. nesse sentido. E eu tinha uma outra câmera que é, é, ela era na fitinha. Hum. Uma fitinha bem pequenininha, assim. Tinha uma qualidade absurda. Mas ela. E aí a gente, às vezes, tinha que passar, ela apertava um play nela para entrar na placa de vídeo do computador. Aham. E aí jogava num programa que eu não vou lembrar o nome aqui agora. Juntava Marquinhos, Camilo Bressan. O Mauro só ia lá fazer palhaçada, na Aham. verdade. Ele entrou um pouquinho depois, na verdade. Mas nada começou com o Marcos Campos, que eu até chamei ele de Xará. Todo mundo chama ele de Xará, porque eu Uhum. chamava ele de Xará na rádio, nas gravações. E a gente começou nessa época. E mais outras pessoas que eu não vou lembrar o nome aqui agora. Era 2, 3 dias para gravar um vídeo de 2 minutos. Era absurdo, assim. A tecnologia naquela época era o que É. nos tinha. É isso aí, Aí você tinha cara. que entrar lá na internet, baixar um recorte que o Pânico dava um coice lá, um burro que dava um coice. Você Aham. cortava só aquilo lá e colocava naquele meio. Era uma Aham. risada de um velho que tinha lá e não sei o quê. Aham. É Era aquilo lá. muito Tá trabalho, né, cara? louco. Não tem Dá comparação, né, desânimo só cara? de lembrar o que que nós É. fazíamos. Mas essa inovação, esse espírito inovador dentro porque o rádio, ele é algo que é muito tradicional, né? Assim, É. para mudar. Hoje, assim, a galera tá mais acostumado com esse formato. Mas isso daí demonstra uma inovação, né, cara? E assim, hoje, hoje o programa tá lá, né? E o que que você pensa assim de futuro de rádio? Tem uma galera que discute aí que sempre, quando surgiu a TV, não, a TV vai substituir o rádio, né? Aí surgiu a internet, não, a internet vai substituir a TV, mas o rádio tá lá, superou a TV, ele tá se adequando à internet. E o rádio, cara, tem futuro? Eu acho que o rádio nunca vai cair de moda, nunca vai sair de cena. O rádio é muito forte. O rádio, eu vou dar um exemplo. Se você, nós vamos assistir uma televisão aqui, vamos assistir um, eu não assisto o Globo, mas vamos colocar aqui um jornal aí lá do, sei lá, da Jovem Uhum, Pan, estamos aqui assistindo. Só que aí, de repente, a gente vai atender uma pessoa ali fora, a televisão vai ficar aqui. Você vai lá, uhum, vai conversar com a pessoa, tal. O rádio, você tá no seu carro, você tá ouvindo o rádio, você tá lavando é, a sua casa, você tá limpando o banheiro, você tá ouvindo o rádio. O rádio, cara, ele é presente. uhum, Então, assim, eu acredito que o rádio nunca vai sair de moda, ele está sempre inovando, a qualidade está sempre melhorando. Hoje você tem essa condição, rádio, se você quiser assistir, quem está no rádio, você assiste. Então, assim, ele vai acompanhar todas essas novidades, mas não vai deixar de ser rádio. uhum. Pesquisas mostram que em torno de 80% da população ouvem rádio. Ele não deixa de ver a internet, de ver televisão. Aham. A televisão caiu muito, acho que até pela forma É, que o Brasil tem lidado com a parte de mídia, voltando para a é, questão política, né? Ela caiu principalmente muito, jornalismo muito. entrou numa descredibilidade Eu ia fazer essa terrível aí, né, pergunta para cara? você agora. Eu não confio no que é anunciado na Mas televisão, é, porque hoje nós temos condições de pesquisar, pesquisar. de buscar mais informação. Uhum, O crédito da televisão caiu muito. uhum, Um pouco de alguns rádios também, mas tem muita rádio sério. uhum. Assim como tem alguns canais de televisões sérios também, né? Os programas, né? E dentro dessa questão aí, Marquinhos, você hoje, conversando com você, você me falou que tem outros projetos aí também que, além do rádio, você atua em outros segmentos, uma assessoria parlamentar. Você está em contato com o pessoal aí importante no estado, né, cara? É. Quem que é o pessoal que você tá junto aí? Eu trabalho, eu tenho duas pessoas da classe política do Mato Grosso do Sul
que é o João Mato Grosso, deputado estadual, que hoje está com o governo do estado, e o deputado federal Beto Pereira, que hoje é candidato a prefeito de Campo Grande. Uhum, Tudo indica, se continuar andando da forma que está andando, deve ser o prefeito de Campo Grande. uhum, E o João Mato Grosso deve voltar para a Assembleia Legislativa. São essas pessoas que eu tenho condições de fazer propostas de trabalho baseado com eles. Senado, né? Eu tenho um bom diálogo com a Tereza Cristina, com o próprio Nelsinho Trade também. Porque assim, eu sei que já já você vai entrar na questão política, você precisa ter relacionamento com um deputado estadual, um deputado federal, com o governo do estado, com os uhum, secretários do governo do estado, com o Senado, porque é através deles que tem recurso. uhum, A partir do momento que você decide entrar na vida pública, você precisa entender esse processo. Não adianta você ter uhum. um monte de ideia se você não tem proposta e dessas suas propostas não tem com quem você buscar o recurso. Então, assim, eu estou ligado a essas pessoas. Você precisa de parceiros, né? Preciso de parceiros. O que que eles querem, Uhum, coxinha? Eles querem votos. uhum, Então, assim, para eles para eles terem votos, eles precisam trazer algo para coxim, uhum. né? E aí funciona, aí que a roda gira, o mundo gira. Ah, Eu preciso deles também, porque se você me pedir, Marquinhos, eu preciso aqui na minha rua uma benfeitoria. uhum, Eu não preciso só depender do município. O município não tem todo o recurso que a gente precisa. Você precisa ter esse relacionamento com essas pessoas. uhum. E eu trabalho dessa forma, né? Uhum. E uma coisa interessante é que, como radialista, dependendo assim o tom do seu programa, as pessoas começam a participar do programa e inevitavelmente começa a surgir necessidades, pessoas precisando de ajuda e confia no radialista, porque o radialista tem justamente esses pontos. Eu conheço alguém ali, empresários, patrocinadores do programa, né? Gente que pode estar ajudando ali com uma caixa de leite, uma cesta básica e esse universo não tem como radialista fugir, não é? E Não tem. você faz parte desse universo também. Então, Douglas, tem um número que poucas pessoas. Você me fez essa pergunta, a gente tratando desse assunto, eu não gosto de divulgar porque parece que você está divulgando isso para ter algum benefício Uhum. político sobre isso. Mas o Cidade Antenada, naquela outra versão, nós fomos o único programa. Você sabia que nós fizemos 17 casas de pessoas que moravam em barraco de lona? 17 17 casas. casas. Não, Pelo não são programa, tá? casas enormes, são Que casas que isso, é dois claro. quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Pessoas que moravam em barraco de lona. Nova Coxim, Vale do Taquari, Santa Maria e a parte alta da Vila Bela, que teve uma casa também. Foram Uhum. 17 no total. Os bairros mais beneficiados foram Nova Coxim e Vale do Taquari. Não foi o Marquinhos, não foi os meus colegas que estavam na época. A gente até ajudava na medida do possível. Mas a partir do momento que você tem uma credibilidade no rádio, que eu levo uma história. Tô aqui com, que nunca vai acontecer isso, mas tô aqui com o Douglas tá morando no barraco de lona, tem 2 filhos, a esposa tá doente, ou fulano de tal, ou não sei o que e tal, tal. E quando você joga essa história no rádio e as pessoas confiam em você, ela vai dar uma telha, um saco de cimento. Você consegue arrecadar Você, ali com a sua em credibilidade, um né? programa, eu nunca me esqueço de um dia, eu não vou citar nomes aqui, mas 3 pessoas muito influentes aqui na cidade, que não são políticos, inclusive, eles deram uma casa. Olha, É. e, 3 pessoas materiais em de. materiais. Um ligou, falou que ia dar tanto, o outro. Depois eles ligaram entre si na época. Ele falou: Não, Vamos pode, fazer. vamos fazer essa casa aí. Olha Aí aí. eu precisava da mão de obra. Gente, alguém pode ir lá fazer os mutirões. Uhum. Final de semana, era 3 final de semana, ia lá. Você conseguia resolver, adiantar bastante coisa. Os ouvintes iam lá para ajudar, inclusive. Então, assim, foram. E fora outras coisas também. E a qualidade, que é a coisa do rádio. Aham. A credibilidade do seu trabalho, né? A honestidade do seu trabalho, acredito que dá credibilidade. E as pessoas, as pessoas são muito boas de coração, Douglas. Você sabe muito bem disso. Que uma vez nós conversamos isso há um tempo atrás com relação à igreja. Nós seres humanos, nós temos condições de ajudar as pessoas. E quando você tem essa condição, você vai ajudar. Não tem o porquê de você não ajudar, exceto algumas pessoas miseráveis, assim, né? Mas, Uhum. assim, a maioria das pessoas tem um bom coração. E o povo de coxinha é absurdo, cara, e O quando, povo é quando bom. você fica sabendo de alguém, até hoje, eu tenho certeza, se você olhar na sua rede social e você ficar sabendo de alguém que esteja precisando,
de um leite, você vai ser o primeiro a É. ajudar. E as pessoas são assim. Agora, imagina milhares de pessoas ouvindo um rádio que está promovendo uma ajuda. Então foram muitas ajudas, mas muita mesmo. Não tem nem. Inclusive, essa participação toda aí, ela vai gerando uma certa liderança no radialista, né? É. Eu me lembro que, eu não me lembro quando, mas assim, houve um caso lá no Piracema, por exemplo, que assim, a população estava do outro lado da ponte ali, estava esquecida lá. Não me lembro nem quem era prefeito na época, mas aconteceu alguma coisa que era buraco demais, quando chovia era lama e não tinha como ter acesso às casas em maioria das partes, e você liderou um movimento ali para denunciar, para juntar o povo lá e para cobrar das autoridades. Como é que foi esse histórico aí? Então, engraçado que neste caso eu não utilizei o rádio. Hum, Não utilizei o rádio. O que que acontece? O bairro Piracema, a Nova Coxim, a Vila São Paulo, o Santo André, até a Rua Paraná, estava um caos. Aconteceu uma chuva forte, que ninguém tomou providência. Passaram-se praticamente um ano, ninguém tomou providência, e foi só piorando a situação das ruas, ao ponto de que a polícia militar, o corpo de bombeiros, não conseguia prestar o seu atendimento à população, porque a maioria, nós fizemos uma conta na época, era 80% das ruas não passava. Tinha cratera que carros caíam dentro dela. Você pega a Rua Rondonópolis, a Rua São Paulo, a Rua Fortaleza, a Rua Ferreira. Aqui, no BNH, descendo o BNH para o Santo André, que é Paraná. a Paraná. Essas principais do Santo André, que é André Magro. A da Vila São Paulo, você não tinha noção. Não tinha jeito. Eu tenho fotos que eu mostro para as pessoas relembram, falam, é verdade. E eles começaram a me procurar. E eu não queria comprometer a rádio. O que que Uhum. eu fiz? Eu saí de casa em casa, as ruas que consegui entrar o carro, eu peguei o carro de som do Samuel e saí no microfone. Pessoal, tipo assim, hoje era quinta-feira. Sábado, todos lá na cabeceira da ponte. Nós vamos fazer uma movimentação, uma mobilização. Você começou a convidar o povo. E saí de casa em casa. A maioria foi de casa em casa, porque o Uhum, carro de som não chegava. uhum. E fizemos 2 ou 3 manifestações dessas. Chegou no sábado, deu umas 600, 700, 500, Olha 600 aí. pessoas. É a média que nós fizemos na época lá. 500, 600 pessoas ficaram por ali. E essas pessoas, eu com carro de som, e nós Isso pedindo. sem grupo de WhatsApp, Não, nada, não né? tinha, É não no tinha. gogó mesmo ali. Era de casa em casa mesmo. Aham. Dali, nós marcamos uma próxima manifestação. No outro dia, nós fomos, trancamos a Ponte Nova e eu quase fui preso, Ali é a Polícia federal, né? Federal. E aí eu expliquei a situação para eles. Eles me Hum, deram 5 minutos. Falaram, você tem 5 minutos para sair daí. Se você não sair, você vai ser preso. hum. Você era o É, líder do motim ali, né? não, e ele procurou o líder. Eu tinha combinado com Ah, o pessoal, vocês não falam quem é o líder. na hora. Na hora apareceu lá, o Marquinhos é o líder. Aham, E vieram em cima do Marquinhos. Mas enfim, aham. e aí a gente não conseguia diálogo, teve uma certa negociação com o pessoal da prefeitura na época. Isso naquela época me gerou um certo conflito com o atual prefeito. Hoje não Hum, temos mais esse conflito, aham. graças a Deus. Mas por quê? Eu também às vezes eu pisei na bola. Eu peguei a galera todinha e levei na casa do prefeito que morava Ah, na Vila São Paulo. poxa vida, Todo hein? mundo lá na frente, batendo panela, com placas, com cartazes. Mas essa Se manifestação, incomodou, né? entenda o seguinte, Douglas. Qual é a maior parte da população da cidade, ainda hoje não é da Avenida Virgínia Ferreira, sentido Uhum, Senhor Divino, Vila Bela, uhum. essa região do Piracema, principalmente nessa época, não tinha muitas casas. Hoje Não, triplicou a quantidade de uhum. moradores, até porque a qualidade de vida ali é outra. E eu já sabia que ia sair em torno de 20 milhões para Coxim de um financiamento que era exclusivamente para essa parte de pavimentação e Aham, drenagem. E eu sabia que ia para qualquer outra região, e menos ali a região do Piracema, Santo aham. André, Vila São Paulo. Com aquela manifestação, nós tivemos o poder de negociação com o executivo municipal da época. E isso aconteceu. Houve naquele momento o acordo, né? E começou os benefícios para essa região, a famosa região da Uhum, Ponte, Piracema, uhum, Vila São Paulo, Santo André e Mendes Mourão. Só não atendeu a Nova Coxim, né, que uhum, é um bairro, querendo ou não, um bairro muito grande. Mas o Piracema foi atendido aham. com mais de 80% das suas ruas, a Vila São Paulo com todas as suas ruas, o Santo André até na Paraná. E se você perguntar para qualquer morador ali hoje, eles lembram dessa história. Talvez para quem
veio a morar no bairro É. Piracema por agora, não vai se lembrar. Mas os moradores nato, Uhum. Os o mais antigos morador ali. raiz mesmo, Aham, eles sabem dessa história. Ainda hoje eu estava andando lá, as pessoas estavam recordando. aham. Não, Marquinhos, se não fosse aquela mobilização, o asfalto não tinha saído E- aqui, ia para qualquer outro bairro. E ali começou o meu projeto político, porque daí eles me Aham. impulsionaram. Não, você precisa ir ser candidato a vereador. Hum. E de fato, eu saí candidato a vereador, tive 737 votos. Rapaz, é É, voto, hein? eu assustei quando saiu o resultado, porque assim, você imagina, poxa, você é candidato, eu sabia que eu tinha muitas pessoas me ajudando, aí eu Aham. consegui entusiasmar as pessoas que era possível, Uhum. e foi possível, a gente conseguiu chegar lá. Que bom, né? E você se elegeu quando? Foi em 2016, na campanha de 16, assumi em 2016? 17, é. Assumiu em 17. E aí, como é que foi, cara? Chegou lá, venceu, e aí? Que partido que você era? Eu era, naquela época, não tinha essa radicalização de direita e esquerda, eu era do Ah, PSB, aham. Tanto faz, não? perdão, Partido PPS, PPS. PPS. Naquela época o partido não era, Não, ele não estava estava até. polarizado Não como hoje. estava, não tinha essa Tanto faz, questão. votava no Marquinho, independente do Hoje eu não partido. entraria nesse partido, até porque o partido hoje ele atende principalmente algumas questões que eu não defendo, É. que eu não concordo, né? O partido é ligado à esquerda, à É, direita, o que que é é, hoje? o PPS hoje é de esquerda, né? Hoje você é mais um candidato à direita, Centro-direita, centro-direita. né? Centro-direita. Então, assim, eu estava no PPS, Uhum. fui eleito pelo PPS. É muito diferente do que você imagina estando lá dentro. Ah, Né? E em determinados momentos você fica até em dúvida se era aquilo ali realmente que você quer para sua vida, hum, né? Mas foi uma experiência muito importante. Eu aprendi a lidar, a ter diálogo com as autoridades. Aí que eu comecei a entender que não adianta você só ser vereador. hum, Você tem que ter um deputado estadual, um deputado federal. Você tem que ter relacionamento com o governo do estado. Você tem que ter aham. capacidade de diálogo, senão você não consegue trabalhar. Tem que ter alianças aí, né? Tem que ter. Eu aprendi um livro que eu li há um bom tempo, não vou me recordar o nome do livro aqui do seu escritor, mas ele falou: você que quer entrar na política, você não consegue chegar ao poder sem aliança e jamais continuar sem ela. Uhum, Você vai chegar ao poder com aliança. Eu preciso juntar votos para chegar lá. Então você está fazendo uhum. alianças com as pessoas. E para você trabalhar, você tem que ter aliança com o seu deputado estadual, com o seu federal. Senão você não consegue trabalhar, porque você não vai gerar frutos. É Entendeu? isso aí. E assim, e como que você avalia essa sua experiência política de 17 a 20 como vereador em Coxim? Hoje você ó, foi naturalmente muita coisa deixou de acontecer por inexperiência, por ser marinheiro de primeira viagem. Como você olha para trás assim, o que que você alcançou de positivo e aquilo que você hoje faria diferente? Ô Douglas, essa pergunta é importantíssima, até para explicar que eu tive erros nesse meu primeiro mandato. Aliás, o único mandato que eu tive. Uhum, Erros que hoje eu jamais cometeria. Um exemplo que eu estou te falando, eu tive problemas administrativos pessoais, eu tive problemas políticos, eu tive, talvez, por inexperiência, eu fui muito afobado em algumas situações, mas eu também posso dizer que foi uma experiência positiva. Se eu não fui o maior, mas eu fui um dos maiores que teve recursos para Coxim. Eu não sei se você sabe, mas nesse meu primeiro mandato, nesse mandato, eu tive 3,8 milhões de emendas parlamentares. eu não fazia Ambulância. ideia. E Porque veio, assim, veio em forma de quê, por exemplo? eu vou dar exemplo. Você lembra que esse foi um dos momentos mais difíceis. O hospital estava sendo Uhum, paralisado, os médicos não queriam continuar porque estavam sem salários, uhum. alguns aparelhos sucateados, não tinham nem como se fazer exames de raio-x, como que o médico ia trabalhar. E os médicos simplesmente falaram que ia parar, ia embora da cidade. Eu consegui chegar até o Beto Pereira me levou até Brasília, e nós fomos no Ministério da Saúde, e o ministro simplesmente foi com a nossa cara, atendeu o nosso pedido, viu a situação que estava acontecendo naquela época e mandou, salvo engano, 900 mil reais, 800 ou 900 mil reais De imediato. para fundo a fundo. O fundo a fundo Aham, cai na hora, aham. diferente da emenda parlamentar normal. Aí já era por um ano para outro e tal. Neste caso, não. Caiu fundo a fundo, já pagou os médicos, comprou algumas coisas que estavam faltando, medicamentos que não tinha soro fisiológico. Então, assim, numa tacada só, eu consegui 800, 900 mil. Uhum. Eu não sei se você sabia também, mas o bairro Piracema foi o único posto de saúde. Teve o único posto de saúde que funcionou até 10 horas da noite. Como que eu consegui? Naquele momento ali funcionava até. Funcionou um ano
Ah, Justamente, aí que é por isso que eu falo que quando você começa a entender como é que funciona a política, no meu último ano eu consegui, no meu último ano funcionou durante um ano o posto até 10 horas da noite. uhum, Porque eu entendi como é que fazia o negócio. Eu fui até o Beto Pereira, apresentei a proposta, falei, em Coxinha só tem um hospital. uhum. Nenhum posto de saúde funciona à noite. É difícil, 24 horas, Marquinhos, ele falou, mas eu consigo até 11 horas da noite. Depois que eu fiquei sabendo que foi até as 10, porque você tem que pagar a carga horária do médico, da Uhum. enfermeira padrão, da enfermeira, da É. técnica, do atendente, não sei o que e tal. E o Beto me deu R$ 800 mil pro projeto piloto, que a intenção era para ir para outro bairro e a Uhum. intenção era, o próximo era na Silviolândia, para atender toda aquela região, que é a mais afastada da cidade e atende toda É, aquela faz zona sentido, rural. né? E desafoga o hospital, né? E funcionou. Durante um ano, funcionou Uhum. o posto de saúde até 10 horas da noite no bairro Piracema. Até hoje as pessoas sentem falta. Apesar que o Edilson até conseguiu agora nesse período, é, uma vez por semana funciona até 7 da noite. Né? Mas Uhum. nada diante daquilo que nós Uhum. conseguimos. Como que eu consegui isso? A partir do momento que eu entendi. Não adianta você ter uma ideia, Douglas, não adianta você fala, poxa, meu bairro precisava de um asfalto aqui na minha rua. Aí você fala, vou ser vereador que eu vou lutar por isso. Você não vai lutar, você não vai conseguir. Se você não tem acesso, capacidade de diálogo com a autoridade que tem recurso para isso, o seu asfalto não vai sair. Não é porque você quer, não é porque você é vereador que você está pedindo que É, eles vão fazer. Não não é assim que adianta, funciona. não é você que dá a ordem para as coisas acontecerem, E, né? e não adianta só ter ideia. Uhum. Cara, você fazer um projeto hoje de um asfalto, ele não é barato. E o governo do estado, o governo federal, ele não vai te dar um asfalto sem o projeto. Não adianta você levar lá uma indicação. Cara, indicação é a coisa mais simples do mundo. Não precisa ser vereador para fazer indicação. Você tem que apresentar a ideia, conseguir a proposta. Às vezes você tem que ganhar o dinheiro para pagar o projeto, para depois você concorrer ao recurso, pleitear o recurso para Uhum. Tem aquilo que que para o mostrar seu que o fim. dinheiro está lá. Exatamente. E depois, quando eu estava entendendo esse processo, e eu consegui. Eu vou dar exemplo para você: 3 ambulâncias, carro para o posto de saúde do Piracema, do Santo André, para a Secretaria de Saúde. Tudo isso saiu de emenda parlamentar. 600 mil para a saúde, para comprar medicamento, que foi para os postos de saúde. Uhum. Então, assim, Você focou na saúde nesse seu primeiro mandato ali. porque o governo federal, pelo menos naquele momento, é o famoso recurso fundo a fundo. Ele Uhum. te manda o dinheiro na hora, desde que você convença eles que está Uhum. precisando. Se você me pedir, por exemplo, Marquinhos, vamos fazer aqui uma praça, é muito demorado. Ah, é porque a praça não Eu, precisa eu vou te dar um urgente, exemplo. né? Verdade. Nós estamos em 2024, certo? Uhum. Em 2018, eu consegui um recurso, que é para a creche do Piracema, que é para a construção da lavanderia. Uhum. Terminou agora. Ah. Então, assim, uma coisa que eu plantei em 2018 para 2019, agora que foi liberado. Inclusive, não só foi liberado, como concluiu também. Uhum. Infelizmente, a vida pública, você tem que entender que existe essa morosidade, Uhum. entendeu? Coisas que também eu não. Eu achava que eu sou o vereador, eu vou pedir, vai ter que me atender. Não é assim, Aham. esquece, não funciona desse jeito. Não funciona. Eu apanhei muito com isso. E aí eu brigava, ia pra tribuna, brigava com todo E mundo, com o falava prefeito. mal de todo mundo. Não, hoje eu entendo Ia que eu pro estava. rádio também ou não? E Exatamente. cobrava aí pronto. Aí juntava tribuna, rádio. Aí eu fazia as participações no programa lá do Picarelli, depois do Raul Aham. Freixo na TV. Eu arrumei inimizade com boa parte dos políticos aí. Pronto, né? E na verdade hoje eu entendo que eu estava precipitado. Ah. Então são coisas que eu acho que não compensa. Não, a batida não é essa, não é por Uhum. aqui. Você vai no diálogo, consegue, você quer fazer isso aqui, tenta arrumar, encontrar onde tem esse dinheiro que você vai arrumar o Uhum. suficiente para executar o seu plano. Você sabe que isso que você está falando aí é muito importante ouvir você, porque eu converso agora, na época de eleições, tem muita gente que é candidato pela primeira vez ou está tentando chegar lá pela primeira vez e fala, não, quando eu chegar lá, eu vou bater de frente com todo mundo, eu vou denunciar tudo e comigo vai ser diferente. E na prática, você teve essa experiência, chegou lá e viu que, na verdade, política é feita de diálogo. É diálogo. Se você perdeu o diálogo, você perdeu tudo aquilo que você prometeu na campanha. Agora, se na sua campanha você está prometendo só brigar, lá você vai brigar, mas não vai resolver nada para a população. O que é mais Uhum, importante? A população vai pagar o seu salário para você ficar brigando ou pagar o seu salário para você trabalhar por eles e render uhum, frutos? Você tem uhum, que fazer essa escolha.
Então, uma coisa importante é que você agora é candidato de novo? Sou candidato, coloquei novamente o meu nome à disposição. Estou agora no Republicanos. Nessa Hum. última eu ganhei, mas não levei. Ah, Como que explica isso? Eu estava em um partido que precisava de mais votos. Eu tive mais votos que 3 ou 4 vereadores que estão aí. sim. Mas Tava numa legenda. as regras Ah, eleitorais não sim. me permitiu. Uhum, Hoje eu cuidei dessa parte, a nossa equipe, conversei com a nossa liderança, eles compreenderam, nós estamos no Republicanos, uhum. tá? Tá bem igualado ali, é o famoso partido japonês, tá tudo numa média só, Aham. né? E aí ó, e a gente está muito bem estrategicamente organizado Uhum. e nós vamos, se Deus quiser, ganhar as eleições, vamos voltar e vamos fazer muito mais ainda do que nós fizemos nesse mandato. Poxa, então, cara, como que é a sensação de você ter votos, ser bem votado, mas não conseguir a cadeira, cara? Dá uma sensação de injustiça? Eu não concordo com essa regra eleitoral. Muita Ah, gente não concorda, mas isso foi votado lá para favorecer os partidos, uhum, né? Porque não sou só eu e não foi só essa vez. aham. Toda eleição tem. Aqui em Coxim nós tivemos vereador que perdeu com 600 votos. 600 Não votos? assumiu tendo 600 votos. Outro com Uhum. 500, agora recentemente 400. É. E gente com 150 votos E isso, foi. teve gente que 150 votos foi eleito e o outro com 400 votos não entrou. Nada contra quem fez. Ah, Eu estou claro, contra não. as A regras, pessoa né? está jogando com a regra do jogo. Quem está lá, pela regra democrática que foi estabelecida antes, chegou e é legítimo ele estar lá, né? Você compreende? Mas assim, mas é muito complicado. A pessoa teve 400 votos, não foi eleito, o outro teve menos de 200, não teve nem a metade e chegou, E né, cara? amigos nossos aqui de Coxim que perdeu por um voto. Um voto, né, O que cara? que você faz numa situação dessa? Um voto. E o coração, cara, como é que ficou? Perdi, não É cheguei. horrível. Eu não quero Horrível. perder nunca mais na minha vida. Douglas, é muito. Duas coisas horríveis. Foi quando eu perdi essa eleição. Eu não tinha perdido. Eu É, participei de uma é, eleição só e ganhei estourado. você. A outra, eu tive mais voto, não entrei, você fica assim. E a outra foi a do Bolsonaro. Eu não engoli aquilo lá até hoje. É, Cara, foi horrível. Eu não tava aqui, eu tava em Santa Catarina quando o Bolsonaro perdeu. Cara, eu falava, meu Deus, mesma sensação o dia que eu perdi a eleição para aham. vereador, porque você Não dá pra não acreditar. pode, não existe aqui, Aham. entendeu? É um negócio assim sem. Eu vou parar de virar a cadeira aqui, viu, Rafael? Já tô. Tá ficando nervoso o homem aqui, É. tá vendo? Foi só falar Mas, rapaz, o Lula tá lá fazendo um bom governo, Ah, tá, é. tá não? Uma Avalia pra maravilha. nós então, pra gente conhecer o Horrível! Marquinhos. Ah, achei que você ia falar do Lula. Não, não, vamos conhecer o Marquinhos então no cenário nacional, porque daí a gente sabe quem que é o cara, né? Que até agora aqui ele foi pra lá, foi pra cá, centro-direita. Eu não quis falar nada não, mas eu percebi. Mas e aí, cara? O que você acha do governo federal atual? Como é que tá? Tá indo bem? Precisa melhorar? O que você acha? O Lula é corrupto, é horrível, está destruindo o que foi construído e não tem condição de falar, nem para você fazer politicagem, para não perder votos e falar bem nesse cara. É impossível. Sem chance, Douglas. Isso é inegociável. Se você tem é, 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 pretensão de fazer algo honestamente e você falar bem do Lula, você é desonesto, com todo o respeito às pessoas que pensam diferente. Mas é um absurdo. Não tem como você falar que o atual presidente é honesto. Não tem como você falar que ele está fazendo o correto. É impossível você falar desse cidadão. Respeito quem votou nele, respeito quem é do partido dele, mas a pessoa do presidente e o trabalho que ele faz é de extrema corrupção. E o pior de tudo é as pessoas se deixassem enganado por ele, que é pior de tudo, Olha, na minha tá opinião, vendo? né? Tá ganhando meu respeito, menino aqui, hein? Bom de candidato é assim que fala com o peito aberto. Você já tem Se eu candidato a fosse. vereador, Douglas? Rapaz, eu tô com um Não talão de gagueja, luz, tô não. com um talão de luz lá em casa, de repente o candidato que chegar Fala com o meu pagar a assessor água, ali pagar a depois, tá? luz. Ô Marquinhos, mas ó, não foge não, cara. Você tá com pressa não, né, cara? Não, Não, pode, deixa tô. eu falar com você aqui, ó. Dentro dessa questão agora aí, você disse que demorou um pouco para pegar o jeito no seu primeiro mandato, né? Teve votos o suficiente para chegar lá, mas por uma questão de partido político de legenda não chegou, então saiu da eleição, saiu da vereança e agora você tenta voltar, né?
Quais são as vantagens que você apresenta hoje para essa eleição com relação do Marquinho que foi eleito pela primeira vez? É simples, mesmo estando fora da Câmara, eu nunca deixei de atender as pessoas, mesmo não estando em Coxim. Por que que as pessoas têm me procurado? Ô Douglas, é diferente quando você vai ali na Santa Casa, se Deus o livre, um ente querido seu tá ali e precisa de uma vaga em Campo Grande, ele não tá conseguindo, ele vai procurar quem ele confia. E se vai procurar quem ele confia, é porque sabe que a gente tem contato com pessoas em Campo Grande. Toda semana eu encontro pessoas que me pedem socorro em Campo Grande, exames que aqui não tem, precisa lá em Campo Grande, médico especialista que aqui não tem, e a gente, através dessas pessoas que eu te falei, que é o João Mato Grosso, o Beto Pereira, não são todas as pessoas que nós conseguimos resolver, mas a grande boa parte a gente consegue atender. Se eles me procuram até hoje e eu vivo atendendo essas pessoas, por que é não? Por que que eu vou dizer não para eles quando eles me pedem para voltar para a Câmara Municipal? Então, assim, eu seria injusto comigo mesmo, que eu continuo trabalhando da mesma forma como vereador, só não tenho o poder de voto, e com essas pessoas que confiam em mim. Uhum. Então, assim, eu não sou candidato porque eu quero ser candidato. Eu estou candidato porque as pessoas me querem de volta lá e elas confiam em mim. Existe um apelo aí para que um trabalho que foi realizado aconteça de Eu novo. não iria ser candidato, Douglas. Eu não iria ser candidato. Eu estou assessorando essas pessoas que eu já te falei, tá? Assessor de deputado, assessor de amigos que estão na política. Eu estou fazendo o que eu gosto, que é eu gosto de pessoas. Se você não Uhum. gostar de pessoas, você não vai lidar com pessoas. Então, se eu gosto de atender as pessoas, essas pessoas, elas confiam em mim. E eu não ia, não, eu não tinha necessidade. Posso ser honesto para você, até o salário era bem mais tranquilo eu não estar apanhando nas redes sociais. Entendo o seguinte, agora, elas viram em mim a necessidade de voltar por elas. Uhum. Repito, eu não sou Não candidato tem de si jeito, né? próprio. Não, não A adianta. partir do momento que você entra para a vida pública, você não pertence mais a você mesmo. Você Exatamente. deve uma satisfação, né? Exatamente. E aí que entra as questões. Conversando, e aí eu dou mérito à minha família, ao meu pastor, meu líder, né, as minhas lideranças políticas, os próprios lá de Campo Grande que eu. E eles falaram: não, a gente quer sim, você tem que ir sim. Agora, uma diferença enorme, berrante que eu posso falar para você. O Marquinhos de vereador nesse primeiro mandato que eu tive e o Marquinhos agora. Hoje eu tenho uma cobertura espiritual. Uhum. E você sabe que isso pesa. A minha vida, os meus planos, meus projetos, tudo aquilo que eu trato, por uma questão de autoridade, o meu pastor sabe. Uhum. Não é porque o pastor não manda na minha vida. É porque eu entendo que ele foi fundamental para o meu retorno para a igreja, o qual você foi meu professor da escola de líder, o meu retorno com a minha família, a minha reestruturação pessoal e Uhum. espiritual se deve a Deus que utilizou o meu pastor. Uhum. Então, através dele, entenda que eu devo o retorno político, o retorno familiar, o meu renovo, o meu recomeço através dessa Uhum. pessoa. Por que é que agora, que é o momento que eu pequei lá atrás por não ter uma cobertura, que eu não vou Uhum. deixar ele me ajudar nesse processo? Uhum. Uma das coisas importantes na vida é a gente estar bem alinhado espiritualmente, né? E você está participando de que igreja hoje, Marquinhos? Eu sou da Pedra Viva. Pedra Viva? Pastor Pastor Roberto, pastora Roberto. Fátima. Olha que bênção. Manda um abraço. Um abraço aí, Pastor Roberto. Pastor Roberto tá na nossa lista para vir aqui também, viu? Tá, Eu ia dar essa sugestão. tá ele e o apóstolo Paulo, né, pra gente Apóstolo conversar aqui. Paulo. É que é duro, cara, que a gente programa por semana aqui e aí fica apertado. Mas uma hora a gente consegue uma agenda. Mas nós estamos com outro projeto com o pessoal aqui, de repente a gente consiga. Olha a galera aqui, ó, tá vendo? Só aqui tem 3 podcasts aqui dentro, viu, pessoal? Brincadeira interna aqui, viu? Mas o pessoal tá pegando no meu pé, hein? Tô me sentindo ameaçado hoje. Olha, mas aí você tá lá na Pedra Viva, né? E o pastor Roberto tá te orientando, né? Eu tive com ele essa semana aí, inclusive nós conversamos sobre política mesmo, a importância da igreja participar, porque tem muita gente que fala que evangélico não pode se envolver com política. Qual que é o pensamento dentro da igreja lá sobre esse assunto? O que que o pastor Roberto pensa? Ele tá te só instruindo de longe ou ele tá junto com você, te apoia nesse projeto? O pastor é o meu incentivador,
tá? É a pessoa que não só me dá conselho, mas ora por mim todos os dias, não só por mim, mas pelo mandato, para a gente apresentar uma boa proposta. O pastor compreende que nós precisamos, nós como cristão, participar sim da política, porque se nós que temos boa índole, que temos boas intenções, que temos projetos para as famílias, nós não entrarmos na política, outros que não têm as mesmas intenções vão entrar e Vou vão entrar. fazer totalmente ao contrário. Essa é a principal intenção, não só dele, mas dos demais pastores, dos demais líderes da igreja. Eu acredito que de várias igrejas de Coxim também. A igreja se atentou para isso. Antigamente, não, a igreja não se envolve. A Uhum. igreja não pode mexer com política. Eu acredito que isso já foi Foi superado. É. superado e hoje nós temos esse entendimento. Nós precisamos compreender que aquelas cadeiras lá precisam ser representadas pelas pessoas que defendem Uhum. família, que defende as questões, liberdade de expressão religiosa, não que Uhum. vai favorecer um ou outro, mas você precisa defender sim aquilo que você tem mudado a sua vida. Uhum. Se o que eu estou fazendo hoje, a igreja que eu frequento, a igreja que eu sou líder de célula, Deus tem me usado para abençoar as pessoas, usar o pastor Roberto para abençoar as pessoas. Nós precisamos levar isso também na política, Uhum. entendeu? E isso é tão importante porque, assim, por exemplo, eu sou absolutamente contra o aborto. Absolutamente contra. Quando foi para votar num deputado federal, agora em 2022, a única pauta que eu exigi, assim, na minha escolha pessoal de um candidato foi esse posicionamento. Porque parece que, assim, havia tanta gente defendendo, eu vou chegar lá, lutar a favor do aborto, a favor do aborto. Que é isso, cara? Parece que saltou aos meus olhos a necessidade de votar com essa única finalidade. Inclusive, uma tia minha perguntou: por que você vai votar nesse candidato? Eu falei, eu só vou votar nele por uma coisa, porque ele é contra o aborto. Só isso daqui. Porque o diferencial para mim foi esse, era importante para mim. Foi a minha escolha em 2022. Quando a gente fala para vereador, prefeito, essas pautas são mais federais do que regionais. Porém, tem uma coisa importante. Um vereador hoje, ele pode se tornar deputado amanhã. Com Ele vai, certeza. pode estar numa. Ó, Você está diante de um, a Douglas. grande maioria. Olha aí. Amém. Amém. A grande maioria dos deputados não começam deputados, eles começam aprendendo ali como vereança, política para prefeitura, né? E aí se despontam, né? E aí se tornam deputados estaduais, deputados federais, senadores. Começa assim, geralmente com mais idade mesmo, né? Então, assim, estas pautas são importantes também da gente conhecer o candidato hoje. Eu acho que você, como cristão, tem um posicionamento claro com Com esse assunto. certeza. Eu não consigo. Ô Douglas, eu gosto de me colocar no lugar das pessoas para entender o que que elas estão pensando e por que elas têm aquele pensamento. Porque o que leva uma pessoa a ser a favor do aborto? Eu não consigo entender. A não ser levar para o lado espiritual. Tem algo maligno por trás de tudo isso. Não tem Uhum. justificativa. Não, tenta me explicar o porquê que uma pessoa defende o aborto. Uhum, Não é cabível, a não ser você levar para o lado uhum. espiritual, cara. Ó, e quer saber uma coisa? Eu já defendi. Sabia? Eu já fui a favor do aborto. Mas não tinha um entendimento. Não, eu era jovem, era a favor por conta assim de. Eu nunca tinha pensado nisso na verdade, né? Aí na universidade começou-se a debater esse assunto já com um viés me levando para pensar em a favor. Como eu nunca tinha pensado no assunto, o primeiro que chegou e contou a versão parecia que tinha razão. Até que um dia eu entendi e isso era errado. E foi uma das coisas, foi interessante que eu me converti aos 24 anos, né? E, e esse posicionamento não veio com a minha conversão, ele veio antes. Foi uma coisa assim, eu entendi que isso era errado e já tinha me posicionado contra isso, né? Mas na época não se debatia tanto, cara. Não sei, talvez que por conta das redes sociais, né? Isso daí. Mas isso é papo para outra hora. Mas eu quero saber de você, Marquinhos. Quais são as suas propostas caso você seja eleito vereador nesse mandato de 2024 para 2025 em diante? Ô Douglas, importante sua pergunta. Agora entenda o seguinte: para quem conseguiu
Na primeira vez que foi vereador, 3,8 milhões, foi até mais do que esse valor, mas pelo menos 3,8 milhões de emendas, entre emendas parlamentares, recurso fundo a fundo de ministério, governo do estado, emenda impositiva, todas essas, acredito que tem crédito para prometer e crédito para dizer que vai cumprir. Uhum. Eu estive, por exemplo, hoje no Centro de Educação Infantil Nelly Martins. Eu fui lá acompanhar a entrega, a construção da lavanderia, que inclusive ficou linda, maravilhosa. Eu fui recentemente no Centro de Educação Infantil Leonora Bezerra acompanhar os brinquedos, o parquinho, inclusive brinquedos especiais para autistas, que só tem Uhum. naquela creche. Aham. E foram recursos que eu consegui. Eu venho agora apresentar uma proposta, porque se eu fizer uma pergunta aqui agora, qual pai, qual mãe que precisa de uma vaga na creche? Nós temos um déficit absurdo aqui em Coxim. Se eu prometer uma creche, eu não tenho recurso para isso. Mas eu consigo prometer 3 salas de aula no Centro de Educação Infantil Nelly Martins, no Piracema. 3 salas de aula que vão atender Já vai pelo desafogar. menos 60, 70 crianças. Já dá uma melhorada, não vai resolver o problema. Uhum. Como que eu consigo isso? Porque eu tenho crédito para falar para você que eu já fiz boas coisas por essas creches, inclusive reformas em outras. Então, eu tenho com quem conseguir, que são com esses políticos que eu tenho relacionamento. Eu tenho como prometer, porque vai dar certo. Eu, sendo vereador, vai acontecer as 3 salas de aula no Centro de Educação Infantil Nelly Martins. Então, para você, pai, para você, mãe, que acompanha, que precisa de vaga na creche, eu não vou te prometer uma creche porque eu estaria sendo irresponsável e eu não estaria sendo justo com você. Mas 3 salas de aula, sabendo que eu já tenho o contato com a própria diretora, que me mostrou o espaço, que nós já levamos técnicos, que já viu a viabilidade, só falta o recurso. O recurso eu consigo com os meus deputados. Então, isso vai acontecer e pode cobrar do Marquinhos sendo vereador. 3 salas de aulas no Centro de Educação Infantil Nelly Martins, no bairro Piracema. No mínimo 60, 70 crianças serão atendidas a mais lá. Olha aí, hein? Promessa de campanha Promessa mesmo, de hein? Pô, campanha, promessa. com perspectivas reais Perspectivas de reais. acontecer. Outro exemplo. Eu vou fazer uma pergunta para você, Douglas. Você tem energia solar na sua casa? Tenho. Quanto você paga de taxa de iluminação pública? Bom, não me atento para isso, mas assim, a zerada minha energia, tipo assim, eu sobrando energia, eu ainda pago R$ 90. Tem Eu gente que paga. produzo, eu produzo mais do que consumo e ainda pago R$ 90. Eu tenho pessoas que pagam 300, 200 e pouco, outras somadas aí, porque assim, às vezes um empresário, por exemplo, ele tem da casa dele, tem do comércio, não Uhum, sei de quem, aí ele coloca a energia lá na mãe dele, não sei quem e tal, mas ele investiu. Ele uhum. pegou o dinheiro dele, né, às vezes até financiamento, comprou aí dezenas de placas Ah, eu solares. fiz financiamento na O minha que que lá. acontece? Aí de repente você vai falar o seguinte: poxa, eu vou colocar ar-condicionado lá na sala no quarto do meu filho, a minha sala, eu vou colocar um ar aqui também, se tinha uma televisão e tal, você coloca também. Só que daí a taxação da energia da iluminação pública ela é feita no seu consumo. Ah, é? Você está pagando injustamente. A minha proposta é de que, quando foi feita essa taxação lá atrás, não existia energia solar. Essa lei ela é antiga, ela precisa ser atualizada. Uhum. E as pessoas que colocaram, investiram em energia solar e colocaram nas suas casas, nos seus comércios, estão pagando absurdos da taxa de iluminação pública. Não é justo isso. Uhum. Eu não quero onerar os cofres do município de Coxim. Eu só quero que seja justo com as pessoas. Uhum. Você investiu com o seu recurso, com o seu dinheiro, comprou sua energia solar para ter um pouco mais, ter mais ar-condicionado, colocar mais geladeira, Uhum. colocar um frigobar no seu quarto. Mas aí, por conta disso, vai aumentar a sua conta de taxa de iluminação pública. Não é justo e nem honesto. A minha, a minha proposta é que haja uma alteração nessa regra da taxação, um novo projeto de lei que seja justo com essas pessoas. E Coxim não pensou nisso. E nós vamos fazer isso no nosso mandato. Se você paga caro na sua taxa de iluminação pública, sendo você cliente aí de várias empresas aqui de Coxim que adquiriu a sua placa solar, você está sendo injustiçado. E nós vamos Uhum. mudar essa realidade. Rapaz, eu não fazia ideia disso, É. não. Será que eu tô pagando estudo Porque assim, ó.
Eu nunca parei para pensar nisso que você falou. Por exemplo, eu aumentei o meu consumo. Eu coloquei placa solar na minha casa e aumentei o meu consumo. Mas eu não estou consumindo da rede, eu estou consumindo do sol. E por que que a minha iluminação pública tem que aumentar no valor? Não faz sentido. Não E é dá para justo. alterar no sentido municipal. É É uma municipal lei essa decisão? municipal, até porque essa lei, ela foi criada, não vou me recordar o ano, mas não tinha energia solar. E se Uhum. tinha, tinha muito pouca. É. Agora não, hoje ficou muito simples e muito fácil para adquirir a sua energia solar. O que precisa ser feito é mudar a regra. Uhum. E para mudar a regra precisa de uma nova lei municipal. E a Rapaz. nossa proposta é que seja refeita essa análise, essa conta, para que você pague justamente. Então, você que tem energia solar, olha a sua conta de luz, quanto que você paga na sua iluminação pública. Você pode também estar pagando injustamente. E a nossa proposta é apresentar alteração nesse projeto de lei e que seja justo com você. Poxa, rapaz, tá vendo como é que a gente precisa conversar com quem tá lá dentro mesmo? Porque eu não fazia ideia disso. É, E se tivesse essa informação antes, não sabia nem como recorrer. é Olha verdade. que É uma lei municipal, né, essa é uma, Douglas? mas é igual essa lei, deve ter muitas outras coisas lá Com também que certeza. pode ser revogada, né? Mais do que criar leis, eu acho que revogar algumas seria, rever algumas seria É, importante, tem né? que rever. Algumas podem até ser revogadas, outras não. Uhum, Outras precisam ser alteradas. Uma nova uhum, proposta, né? Um novo projeto de lei. Enfim, uhum, são coisas. Nós estamos modernizando. uhum. As leis não podem ficar paradas. Você pega a nossa própria Constituição, Douglas. É. Olha a nossa Ah, coxa Constituição, de retalhos aí, pelo né? amor de Deus. Nós precisamos acordar. Se o Brasil quer, se nós queremos ser uma nação de primeiro mundo, temos que começar, não é esperar só o presidente da República, não. O município Uhum, pode fazer dentro daquilo que lhe cabe. E nós uhum. temos algumas propostas que levam justamente a situações como essa a ser revistas. É. Uma outra proposta interessante também, Douglas, é, recentemente, inclusive, nós tivemos um acidente que fatalizou uma criança que estava indo para Campo Grande para fazer um tratamento. Ah, Não vou entrar verdade. no mérito da questão, Aham. mas nós temos dezenas de pessoas que diariamente vão a Campo Grande para um tratamento, uma consulta com um especialista. Uhum, Para trazer os médicos especialistas para cá, eu vou compreender o processo. O cara se formou, é médico, fez uma especialidade, ele quer morar no grande centro. Ou quer ganhar muito, 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 muito bem para vir para o ir pro interior. interior. E que esse interior lhe ofereça também aparelhos modernos. Uhum, E, infelizmente, Coxim não está tão moderno assim. Melhorou muito, mas precisa melhorar uhum, mais ainda. Nós temos uma proposta que pode melhorar, não vai resolver 100%, mas pode diminuir muito bem a quantidade dessas viagens para Campo Grande. Que, se você parar para analisar, você já fez conta quantos combustível, quantos veículos vão para Campo Grande diariamente entre os uhum. ônibus, as vans, os Todo veículos dia tá pequenos, saindo o carro daqui lá. todos os dias. São dezenas de pessoas indo e são, se brincar aí, mais de 10 carros fazendo esse mesmo trajeto. Uhum, É arriscado, é gasto de uhum. combustível e de manutenção. Não é à toa que você compra uma ambulância com 2, 3 anos você tem que comprar outra. Ela está rodando todos os dias. Às vezes vai 2 vezes para Campo Grande. O que que nós pensamos? Conversando, eu pesquisei muito bem, eu fui em proprietários de clínicas. Não sei se você sabe, temos algumas clínicas particulares aqui em Coxim, Douglas, que já estão trazendo profissionais excelentes para a cidade. Profissionais que, para você conseguir vaga com eles em Campo Grande, em São Gabriel, não sei se você sabe, São Gabriel hoje tem muita gente deixando em Campo Grande para ir em São Gabriel, está se É uma tornando um centro. referência lá. Exatamente. Chapadão Uhum, do Sul, a mesma coisa. E esses profissionais estão vindo para Coxim para essas clínicas particulares. Qual que é a nossa proposta? Conseguir um recurso por ano de um senador. O senador tem como fazer isso para a gente. uhum, Eu tenho dois que podem me atender nisso. Se eles garantirem para nós R$ 1 milhão por ano e nós vamos pegar e aplicar exclusivamente nas consultas realizadas por convênios do município com estas clínicas e com esses médicos, cardiologista, nós precisamos aumentar, uhum. temos muita gente precisando, é, psiquiatra. Nós temos um baita de um psiquiatra, não vou falar nomes aqui, mas nós temos bons psiquiatras. Vem aqui uma vez, às vezes 2 vezes
por mês. Uhum. Ele pode vir mais desde que esteja conveniados com essas empresas. Nós vamos diminuir as despesas de todas essas que nós estamos falando, que levam de veículos, de combustível, de tempo para Campo Grande, com essas pessoas aqui. Você sabia que dá para atender em torno aí de 120 a 150 consultas por mês e nós vamos gastar em torno de 350 mil reais? Aí Quer dizer, só o combustível você já, consegue. já tira Pega isso esse aí. recurso que nós podemos conseguir com um senador ou um deputado federal mesmo, garantido exclusivamente, especificamente para isso. E mais um pouco que a prefeitura pode tirar, porque ela vai diminuir um pouco os gastos de levar o povo para Campo Grande e pagar lá também. Uhum. Tá? Às vezes não leva só, tem muita coisa lá que é terceira, que é por convênios também. Aham. Entenda o seguinte, nós podemos diminuir, Douglas. É possível. Agora, a ideia é essa. Ter só a ideia não funciona. A gente precisa garantir o recurso. Não tem por que dar errado se você consegue o recurso. A ideia é: vamos pegar os profissionais que estão vindo nas clínicas, os profissionais, os médicos especialistas que já estão vindo nas clínicas, e vamos fazer um convênio com eles mesmos, com recursos que nós conseguimos, que é só para isso. Você pega 1 milhão de luz aí, você vai ter pelo menos 100 pessoas atendidas por mês. Uma conta que nós fizemos com uma clínica, eu fiz com uma outra mesma forma, tá? Nós temos aí pediatras. Quantas crianças precisam de atendimento especializado? Tem que ir para Campo Grande. Ou o que aconteceu com essa criança? Pois E se a é. gente pagar o profissional que já está vindo aqui e fizer, e é legal isso, Uhum. pelo SUS, via município, com convênio, existe essa possibilidade. Eu acredito que a gente tem tudo para fazer acontecer esse projeto. E desde que isso aí eu não posso confirmar porque eu ainda não tenho. Mas talvez nos próximos dias eu já consiga uma agenda com a senadora Tereza Cristina. E se ela garantir, e ela é de palavra, eu já posso fazer essa promessa. Que para Coxim vem tal recurso que é para tal benefício. Que é para atender as pessoas, para diminuir a fila desses especialistas em Campo Grande. Uhum. Isso surgiu através das nossas reuniões, das nossas lideranças, que inclusive tem da área médica. Então é possível, é legal e é lícito. Vai diminuir bastante a fila dessas pessoas que vão para Campo Grande. Poxa, cara. Eu tô assim, um pouco assim, ainda digerindo, porque você soltou uma bomba de informações aí, né, cara? Assim, Você de acha? solução de problemas. Não, porque a gente não pensa nisso, ninguém discute isso no cotidiano. Eu acho que você tá bem mais maduro do que Você há acha 8 anos mesmo, Douglas? atrás, hein? Que bom. Aquele Marquinho que queria ganhar tudo no grito, agora você tá bem Não, mais esquece. ponderado. Você Capacidade de entendeu a diálogo. política, você entendeu a política, né, cara? Você Exatamente. entendeu. Tem Cara, hora que você tem que. Eu não vou falar dar um murro na mesa lá na Câmara, mas tem hora que você é, tem que aham, fazer a famosa pressão. uhum. Mas se perder o diálogo, você perdeu o recurso. Não, você tá bem alinhado, conheceu pessoas, né, nesse período, nesses anos aí, e tá maduro, resolvido espiritualmente. Cara, tô feliz, cara, em Ganhei ouvir seu voto, você assim. Douglas? Tô quase. Olha, Tô tá quase. quase, ainda tô com um talão de luz aqui, que eu trouxe aqui minha conta de luz que tá atrasada lá em casa. Tá bom, Marquinhos. Cara, muito bom ouvir você. Muito bom ouvir você mesmo, assim, sabe? E desejo sucesso pra você. São de personalidades assim que nós precisamos na política, com esse empenho, com essa clareza do que está acontecendo, de propostas, como por exemplo, assim, é muito fácil prometer uma escola, difícil cumprir. É, Não posso prometer uma escola, talvez salas, isso eu consigo. ampliar. E assim, é uma visão honesta, né, do que dá para fazer, né, cara? O vereador não é o dono da cidade, né? Não é o É, prefeito também, né? exatamente. Mas o seu partido hoje ele tá do lado do prefeito, ele é oposição? É, eu sou do Republicanos. Republicanos está na mesma coligação que o prefeito Edilson Magro, que é do PP, Não. Partido Progressista. Os republicanos e Partido Progressista tá junto ali. Tá Então, junto. E não mais tem, não outros, tem né? candidato a prefeito, o Não, prefeito é do PP, né? Você tá exatamente. apoiando o O prefeito. partido está com o Edilson Magro Uhum, e provavelmente vai continuar, né? Edilson tem feito um trabalho uhum. importante e a gente está com ele. É. Vamos convidá-lo aqui para falar das suas propostas Não chame também. ele de Codorna, que ele fica bravo, viu? Nossa, não pode chamar de quê? Codorna. Codorna, cara.
Vamos ficar. Ele vai falar com o dedinho. Eu sei, ele fala bem assim, ó. Ah, Eu cara, sei desse quem, jeito. eu sei quem falou isso aí. Ó, e se alguém falar mal do Anderson aqui, ele fala bem assim. Desse jeito. Marquinhos, olha, nós estamos aqui há mó tempão conversando já. Eu quero agradecer a sua participação, espero que você tenha gostado do nosso programa e deixo o microfone aberto para suas considerações finais. Douglas, eu que agradeço. Pessoal, você que ainda não tem o seu candidato a vereador, você que não tem ainda uma pessoa em quem confiar, sou Marquinhos Vaz, 25 anos de rádio, tenho voz ativa no rádio e vou ter voz ativa na Câmara Municipal, como você já me conhece. Ainda mais maduro, ainda mais experiente, ainda mais forte com os nossos deputados, com o governo, com o Senado, com o relacionamento com pessoas que têm recursos para mandar para Coxim. Tenho ideias, tenho não só ideia, mas tenho propostas e tenho projetos. E tem quem vai mandar o recurso. Tem tudo para dar certo. Marquinhos Vaz, o meu número é 10555. Eu vou parafrasear um camarada aqui. Faz um M que nós estamos aí para te defender lá na Câmara Municipal. É muita criatividade. Marquinhos, obrigado, Obrigado. Deus sucesso, abençoe. prazer conversar com você novamente. Eu, Legal? eu que agradeço. E a você que esteve conosco, muito obrigado. Essa foi mais uma produção e transmissão do Rota Norte Podcast. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz do interesse regional. Muito obrigado, valeu!